Pessoal, boa tarde. Hoje, dia 15 de maio, mais uma aula de processo de fabricação. Hoje a gente vai falar sobre o processo de fundição. Fundição é uma área onde eu trabalhei por 10 anos em processo de qualificação de fornecedores, em compras de peça, planejamento e controle de produção e também na parte de qualidade, na parte de inspeção. Então, eu tenho um pouquinho de conhecimento nessa linha, nessa área. Então, a fundição, ela nada mais é do que você abrir uma cavidade dentro de um recipiente, cujo esse recipiente ele pode ser formado de areia ou processos de pressão, shell molding. Aqui estão os principais resultados da pesquisa. Ou propriamente centrifugação. Esses são os processos que a gente mais conhece aí no nosso mercado brasileiro e mundial. Então, vou falar um pouquinho de cada um. Espero que ajude na hora de vocês produzirem o material, o trabalho, né? E vamos lá então. A fundição é o processo de fabricação onde o metal ou liga metálica, no seu estado líquido, é vazado em um molde, com formato e medidas correspondente ao da peça a ser produzida. Bom, a fundição ela tem uma das suas maiores vantagens, depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre vantagem, sobre a peça ela estar já pré-pronta, pré-definida. Então você não tem muitos ajustes a ser feito nela. Por isso a fundição ela é muito vantajosa com relação a isso. Tem processos mais precisos e no caso requer uma fundição específica. Outros mais bruto que não requer tanta precisão assim. Por exemplo, a tampa ou carcaça de motor, esses motor VEG que a gente vê por aí. Não tem uma precisão muito grande na parte externa. Na parte interna, também não. Somente aonde vai ser feita a parte de junção dos motores, das tampas com as carcaças. Tipos de modelo de fundição. Veja bem, gente, para a gente fazer um reservatório, um recipiente adequado, nós precisamos fazer um projeto de modelo, ou seja, nós temos que fazer um molde de madeira. Na verdade, o molde é na areia, modelo é de madeira, certo? Então, tudo que a gente for falar de molde aqui, a gente vai falar de modelo, tá? Modelo. Eu preparo um modelo e coloco numa caixa, onde essa caixa vai fazer com que a areia se solidifique para receber o material líquido. Então ele pode ser em madeira, ele pode ser em isopor, ele pode ser em metal, ele pode ser em casca, tá? Essa casca é chamada de shell molding, que é o nome do processo. Pode ser feito em cera, pode ser feito em sobrepressão ou sobre centrifugação. Para ficar claro, a centrifugação nada mais é do que aquela centrífuga que todo mundo tem em casa, né? Que é a nossa máquina de lavar roupa. Os processos mais adequados para as peças
de alto desempenho seria pressão e seria centrifugação. Shell Mold também, mas menos um pouco. Por quê? Sob pressão, você elimina todas as impurezas no interno da peça. Centrifugação, mesma coisa, devido à sua velocidade e devido à sua prensa do material na sua bordas, ok? Etapas de fundição. Veja bem, primeira etapa de fundição, você tem que fazer o que a gente chama de modelo. Você tem que usinar a peça, seja ela do que ela for, seja ela de isopor, de madeira, de metal, do que for, ou cavidades com injeção, né, sob pressão, do que for, você precisa fazer um trabalho de usinagem em cima desse modelo. Segunda etapa é a confecção do molde. Veja bem, nós temos aqui o que? Uma caixa de madeira, e aqui em cima areia, onde eu tenho o primeiro maçalote e o segundo maçalote aqui desse cantinho aqui. O que são esses maçalotes? O maçalote é para você fazer o vazamento da peça, né, onde você vai escorrer o líquido, e o segundo, o secundário, seria para sair todo o ar de dentro desse molde que você acabou de confeccionar. Mesmo assim, em alguns pontos você precisa inserir alguns furos nas peças para que esse ar saia totalmente de dentro do molde que você acabou de confeccionar. Por quê? Porque qualquer bolha você rejeita a peça. Confecção de machos. Vai achar estranho não, mas o nome é esse mesmo. Confecção de macho. O que são esses machos? Esses machos são as partes, as cavidades internas da peça. Por exemplo, você tem uma bomba de motor. Dentro dela tem todo um espaço onde a água vai percorrer essa bomba, tá? Ou que seja de ar, ou seja de óleo, qualquer bomba que seja. Na parte interna, onde tem uma cavidade, você precisa construir um macho para que ele seja posicionado dentro da peça e que fique vazando o líquido na sua lateral do macho junto à caixa de areia. A fusão nada mais é do que a liga do metal, né? Que metal que você vai fazer? Então tem ferro fundido cinzento, nodular, aço, inox, alumínio, bronze, cobre, tem vários, diversos. Então você faz toda uma composição desse material, parte química, de elementos químicos, e você atua na liga dessa fusão. Vazamento. O que é o vazamento? Lembra que eu falei aqui no molde, a entrada e a saída? É exatamente aqui, ó. O vazamento, você faz o vazamento da entrada e você tem a saída do ar. Saída do ar. Então, reparem que você vem com o líquido, ele vai preenchendo esse espaço de baixo, certo? Aí ele vai subindo até que ele saia aqui em cima. Aqui não está representado, mas por exemplo, nesta condição aqui, ó, você terá que colocar saída de ar também. Por quê? Porque essas peças de 90 graus que forma nesses cantinhos aqui, ó, nesse canto e nesse canto aqui na parte superior, é que você tem o acúmulo de ar, onde é possível criar bolha.
e aí você perde a peça, perde todo o trabalho executado. Desmoldagem. Desmoldagem, depois, olha, repare aqui em cima no formato, né? Ele é dividido no meio, aí você levanta a parte de cima, a parte de baixo, e a peça sai na parte azul aqui. Depois nós temos a parte de rebarbação, que é onde vai dar o acabamento final na peça. E por último, a limpeza. Essa limpeza geralmente é feita de jateamento, tá? Jateamento de areia, de granalha de aço. Depende da necessidade do material. Depende do que vai ser feito, do que vai ser conduzido a peça que você vai fazer. Agora aqui tem alguns processos que é interessante a gente ver, tá? Primeiro a gente vai ver o processo de areia, que é esse processo aqui, ó. É um vazamento de alumínio em 2 moldes, onde o vazamento está sendo feito nessa parte aqui, né? Aqui é o vazamento. E aqui são os respiradores, certo? Onde vai sair o ar de dentro. Então dá uma olhadinha nesse vídeo. Olha só, é cheio de areia, é feito uma condição de entrada e saída do material, né? Ele vai ser entrada por aqui, saída por aqui. Aí você faz, pila bem, né? Soca bem, deixa bem em condições. Aí você tem as duas peças de dentro. Tira as duas peças, faz o acabamento da peça, onde vai entrar o material. Vem, faz o vazamento, com um cadinho, e aí você tira a peça. E a peça sai sem maiores problemas. Na sequência, nós vamos ver sobre o shell molding. O shell molding é um pouquinho mais extenso, tá? Mas vocês vão entender bem legal como que é esse shell molding. Na verdade, o shell molding ele é feito através do processo de têmpera e areia. O molde ele entra dentro de um forno aquecedor, aquece o molde um determinado tempo, aí você joga ele dentro da caixa, onde ele vai formar uma película de areia no molde. Aí você volta ele para o forno, dá uma têmpera e sai a primeira peça. E vem e faz a segunda peça, que é o conjunto. Mesmo processo, a segunda metade. Volta para o forno. Saindo do forno, tem a peça. E aí é feito a colagem das duas extremidades. É um processo um pouco caro, viu? Não é barato isso não. Aí você joga dentro da areia, envolve todo o processo da casca em areia e vem com o cadinho para fazer o vazamento do líquido. Fez o vazamento, resfriou e aí é feito um tipo de batimento na peça até que ela se torna pronta para o uso final dela. Aí nós temos o processo sob pressão, que aí é um processo de freio, por exemplo, né? Que requer precisão na peça, né? Aí é uma peça com caixa de ligação e elétrica, tá? Aí você tem o processo que é despejado líquido e aí vem um tipo de extrusão do material, né? Você injeta ela através de pressão, onde ela vai formar a peça. Repare na peça que ela é bastante
frágil, né? Serve para esse tipo exatamente de situação. Olha, são peças de acabamento muito finos, tá? E ele já sai pronto também. Você não tem acabamento nenhum para fazer. Os furos já vêm pronto, é só passar o macho e fazer com que a peça seja incorporada a uma outra ou de alguma forma já pode ser usada. E por último nós temos a centrifugação. A centrifugação ela é um processo de giro no molde para que você tenha a precisão na peça, tá? Então nós temos aqui um eixo, né? Onde esse eixo vai sofrer um giro nessa máquina. Vocês vão observar, ela começa a girar, o eixo você não vai perceber girando, só que aí ele vai formar uma cavidade interna nesse eixo, ou seja, nesse tubo, tá? Então é um processo bastante preciso também. Aí você tem a peça totalmente definida com o furo pronto para ser trabalhado em outra situação, tá? Então seria isso a parte de centrifugação. Aí, seguindo a nossa apresentação da aula de hoje, as características que estão estreitamente ligadas ao processo de fundição. A peça produzida por fundição pode ter as formas e dimensões definidas ou não. Tá vendo aqui um freio, um disco de freio, e aqui é um tipo de mancal, tá? É um tipo de mancal. Aqui nós temos a peça em bronze, ok? Furos pequenos, ó, o furo já vem pronto nas peças, já vem tudo definido. Arredondamento nos cantos é uma característica importante da fundição. As propriedades mecânicas das peças fundidas geralmente são inferiores às propriedades das peças conformadas mecanicamente. Isso é só um detalhe que é importante a gente saber. Defeitos. Defeitos é o seguinte, olha, reparem nessa parte de baixo aqui, isso aqui ó, é um defeito de trinca de peça, tá? E aí é rejeitada e volta para o processo. Olha novamente aqui ó, as bolhas, quando eu falo de bolha, o que acontece, né? Não é feito a retirada do ar direito, né? Aí acontece esse tipo de coisa. Tem o chamado repuxo aqui também. O repuxo, o rechupe, perdão, ele é feito como você está vendo aqui, ó. Era para sair a peça toda definida, olha, tá vendo? Então a gente chama isso na função de rechupe, ou seja, quando o resfriamento da peça não foi no tempo determinado, no tempo necessário, e aí foi desmoldada, e aí a hora que ela vem com a temperatura ambiente, ela se forma, ela deforma, tá? Então é dessa forma que a gente chama de repuxo, rechupe. Principais vantagens: produção de formas mais complexas. Olha o girabrequim aqui, né? O cabeçote do motor de carro, tá? É muito preciso, muito macho que é colocado aqui para ter esses furos aqui, certo? Então você
tem uma complexidade muito grande. Tá? Então, a fundição ela tem uma vantagem com relação a isso, porque ela já sai pronta. Produção de peças de paredes finas. Olha, aqui aparentemente ela é grossa, mas se você olhar no motor de carro, ela é fina, com uma tolerância dimensional muito estreita também, com baixa tolerância, bem pequena, para sair já definido o material. Alta capacidade de produção, produção de peças quase que acabadas. Isso é muito importante na fundição. E a desvantagem é que é o seguinte, eles podem apresentar elevadas tensões residuais, microporosidade, zoneamento em vários tamanhos de grão. Depois, quando vocês forem ver a respeito das respostas que eu estou pedindo para vocês fazerem no trabalho de vocês, vocês vão ver que tem vários tipos de fundição que requer uma atenção muito grande, principalmente na hora que você fala de tensões. As tensões residuais é o que provoca as trincas das peças. E por isso é só. Bons estudos aí para vocês. Um bom final de semana. E semana que vem a gente volta a falar de outro material.